No Globo, a notícia, manchete, telemedicina, modelo cresce com integração no SUS, inteligência artificial, que eu tenho começado a falar mais aqui no canal do YouTube e também lá no Instagram. Pessoal, as ferramentas que estão surgindo, a gente tem que se apoderar delas. Muita gente, às vezes, olha torto para a tecnologia. Ah, inteligência artificial, isso aí, que absurdo, vai substituir o trabalho do médico, sou contra. Calma. Bem utilizada, da maneira correta, você vai melhorar o seu atendimento médico. Você vai usufruir dessa ferramenta para se dedicar mais à atenção ao paciente. A ferramenta de IA, hoje em dia, para você fazer produção de conteúdos, ter ideias, né, sobre produção de conteúdo, por exemplo, porque quem produz conteúdo nas redes sociais, chega uma hora que fala, nossa, eu não estou sem ideia. Tu utiliza uma ferramenta de inteligência artificial para te ajudar com ideias. Não quer dizer que ela vai construir todo o teu conteúdo. Não, ela vai te ajudar com ideias para os tópicos da semana. É um exemplo. Outra questão, claro que sempre a ferramenta de inteligência artificial você tem que verificar. O responsável final por todo o ato é você, tá? Então, você pode utilizar, por exemplo, pega vários artigos, joga no IA e pede um resumo sobre aqueles artigos. Ela faz um condensado, faz um resumo. Então, às vezes, você, poxa, tem 3, 4, 5 artigos para ler, eu preciso adiantar o meu trabalho. Então, é um exemplo de como você vai usar a IA no seu dia a dia como médico, a inteligência artificial. E também nos sistemas de saúde, ela vai ser começada a ser utilizada para ajudar em triagens de pacientes. A gente já tem experiências na Austrália, por exemplo, que um dos estados lá, o sistema de saúde é um pouco diferente do nosso, né? Que aqui é centralizado e tem, né, a distribuição da hierarquia regional, mas é um sistema único de saúde, né? Então, é o Brasil todo. Na Austrália, é por estado, eles têm umas nuances de diferença de sistema único de saúde, né, deles lá, vamos dizer assim, do público. E lá já existe um site do sistema de um dos estados que o paciente entra, a pessoa que está buscando serviço médico, ela entra, começa a descrever os sintomas dela e ela vai ser direcionada para um determinado serviço de saúde. Isso ajuda com que as pessoas não procurem serviços de saúde inadequados para aquele momento dela. Então, por exemplo, muitos colegas médicos que trabalham em pronto-socorro, por exemplo, se queixam, tem muito atendimento que não era aqui para o pronto-socorro, está enchendo aqui nosso serviço com situações que poderiam ser da unidade de saúde, por exemplo. Ou essa condição aqui é uma questão mais administrativa e a pessoa vem aqui no plantão. As pessoas não têm obrigação de saber onde elas precisam ir. O sistema de saúde que precisa, sim, orientar elas. E a telemedicina é uma ferramenta muito boa para isso. Cada vez mais a gente vai ver a teletriagem médica, assim como ocorre no SAMU há muitos anos. Qual a ambulância que vai ser enviada para aquele atendimento? É a regulação médica que faz isso. É um médico que vai decidir se, através daquela informação do telefonema, ele vai mandar uma unidade básica, ou ele vai mandar uma ambulância com suporte de UTI, ou se ele vai até acionar o transporte aéreo para fazer a remoção do paciente. Isso é uma teletriagem médica. A gente também vai ter isso cada vez mais presente em algumas situações mais rotineiras. E isso pode ajudar o fluxo do paciente dentro do sistema de saúde, para que evite que ele vá em locais que aquela condição de saúde dele não seria para uma emergência, uma UPA, poderia ser num ambulatório, tá? Então, tomara que cada vez mais a gente veja esse avanço com a inteligência artificial, com a telemedicina, para que organize o sistema de saúde. Isso é bom para todo mundo, no final é bom para o paciente, porque evita que ele fique em locais aglomerados, evita fila de espera de 6 horas, 8 horas, por exemplo. Nesse momento que a gente está vivendo aí da dengue no Brasil, tem relatos aí de notícias de pessoas que ficaram 8 horas, 10 horas numa espera para ser atendido. Então, se a gente conseguir organizar a demanda, o fluxo desses pacientes dentro do sistema de saúde e reduzir as idas de situações que não precisam de uma consulta presencial, por exemplo, já ajudaria muito o sistema de saúde, tanto o público quanto o privado. Muitas seguradoras de saúde, planos de saúde, já estão utilizando da telemedicina para ajudar na organização do fluxo da demanda dentro do sistema. Então, a gente tem visto, então, nessa notícia, esse avanço, né,
do uso da inteligência artificial, da telemedicina no SUS e também na rede privada. A gente teve esse impulso todo, como eu falei lá em 2020, de lá para cá, já foram contabilizados, segundo a Federação Nacional de Saúde, a FENA Saúde, mais de 30 milhões de atendimentos médicos foram feitos no país em 2023, pessoal. Não é nem desde 2020, não. Em 2023, tá? Então, essa FENA Saúde, ela reúne 14 grupos de operadoras de planos de saúde do Brasil, tá? Esse número de 2023 foi 172% maior do que as consultas realizadas de 2020 até final de 2022. Veja o crescimento da telemedicina nesse período, tá? Então, muita gente achava que ia ser só lá na época da 2020, do que a gente vivenciou, mas está sendo muito utilizado e cada vez mais as pessoas que estão utilizando, os pacientes, o público em geral, estão vendo as vantagens de utilizar a telemedicina no seu dia a dia, tá? E eu também, como médico, eu vejo vantagem no meu dia a dia. Muito melhor eu utilizar a telemedicina, ter comodidade, fazer meus atendimentos do conforto do meu escritório, do meu lar ou do meu consultório, que seja, mas é uma vantagem muito grande ter essa ferramenta no meu dia a dia. Outra notícia aqui relacionada traz alguns outros dados também, que um dos fatores que levou esse aumento foi justamente o maior uso pelos médicos. Depois que foi aprovada a resolução do Conselho Federal de Medicina, em 2022, os médicos se sentiram mais seguros para utilizar a telemedicina no seu dia a dia. E também as empresas de saúde se sentiram também seguras para investir mais em telemedicina, porque foi resolvido aqueles limbos jurídicos e de regulamentação. Então, a gente tem Lei da Telesaúde de 2023, de 2022, desculpa, Lei de Telesaúde e a resolução do CFM, que é a resolução 2314 de 2022, que nos coloca as regras para utilizar a telemedicina no nosso dia a dia. Então, muitos colegas falam, e o exame físico? Existe a inspeção na telemedicina. Eu sempre recomendo fazer a consulta através de videochamada, não chat. E muitos colegas faziam a telemedicina de forma informal e ainda fazem, utilizando o WhatsApp. Eu bato muito nessa tecla, pessoal. Para fazer telemedicina, tem regras, tem ferramentas desenvolvidas para o uso da telemedicina. Então, você não vai ficar fazendo consultinha no WhatsApp. Isso está errado. Tanto que quando você vai atender, seja no Sistema Único de Saúde, seja numa entidade privada, um plano de saúde, você vai ter que usar o sistema próprio deles, por exemplo, para fazer os atendimentos. Se você vai fazer no seu consultório particular, você tem que ter o seu sistema de prontuário eletrônico, com ferramenta de videochamada, para fazer a telemedicina da maneira adequada, certo? Então, procure se adequar às normas e fazer a telemedicina de maneira formal. Isso traz muitas vantagens para você. Vai trazer mais segurança para o teu atendimento, vai formalizar o teu atendimento, o paciente vai ver profissionalismo na sua atuação e também justo, né, e ético buscar os seus honorários pelo atendimento realizado de forma correta. Então, te abre a possibilidade de buscar os seus honorários da forma correta. Porque esse negócio de ficar tirando duvidazinha no WhatsApp não dá, é informal, traz risco para o seu ato médico e você não vai receber os seus honorários, tá? Então, é importante você fazer isso, certo? Aqui a outra notícia da Folha de São Paulo é redundante ali da outra notícia do Globo, é sobre o aumento do uso da telemedicina no Brasil, 172% em 2023. E aqui eu quero trazer um pouco do setor privado também para vocês, que aqui está falando da Brasma, é uma empresa mais relacionada aos seguros, tá? Seguros de forma geral, tá? Então, a Brasma inclui a telemedicina em sua jornada digital. Então, veja que está abrindo campo também no setor privado para o uso da telemedicina. Muitas seguradoras estão oferecendo como um bônus nos contratos de seguro ao acesso dos contratantes a serviços de telemedicina, tá?
Então, eles colocaram aqui na reportagem que, de acordo com o relatório do mercado global, que prevê as projeções que chegam a 857 bilhões de dólares nesse mercado de telemedicina até 2030, tá? Uma taxa de crescimento anual de 18,8%. Então, telemedicina está em franca expansão. A gente tem um grupo de pessoas que são nativos digitais, eles já se relacionam, fazem tudo pela internet, pelo smartphone. Então, a tendência é que essas pessoas vão querer utilizar a telemedicina antes de ter que ir a um atendimento presencial. Elas vão querer verificar se elas precisam se deslocar para o atendimento presencial, tá? Então, a gente tem ali uma mudança de comportamento do nosso público. Então, a gente tem que se adaptar a isso.